Boa noite, eu sou Leonardo de Miranda Ferreira, sou coordenador da Comissão de Comunicação do Conselho Regional de Psicologia e sou conselheiro desse mesmo conselho. É com muito orgulho e satisfação que eu anuncio essa primeira live, uma live comum, sem ser aquela grande live que aconteceu lá no Alto do Cristo Redentor. Anuncio que nós teremos, a partir de hoje, lives com intérpretes de Libras. Então, isso, a gente já é sensível a importância de termos lives acessíveis e comunicação acessível, e hoje a gente está podendo começar essa iniciativa que vai levar todas as lives, todas as nossas comunicações com a categoria será com intérprete de Libras. Agora eu vou passar a palavra para quem vai mediar a live e vou sair, que é o Jorge Peixoto, ele vai falar aí da live e vai anunciar também a Mariana e o Francisco Portugal. Ok, gente? Boa live para vocês. Obrigado, Léo. Boa noite, colegas. Meu nome, como o Léo disse, já sou Jorge Peixoto, sou psicólogo, sou atualmente colaborador da Subsede Baixada, moro aqui na cidade de Queimados, na Baixada Fluminense, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Sou doutorando da UFRJ, né, com pesquisa no tema de saúde do trabalhador, mal-estar do trabalho, atualmente orientado pelo professor Fernando Gastal. Eu mando aí um grande abraço, junto com todo o grupo de pesquisa Tecne, né? E, atualmente, na pandemia, a gente tem organizado lives nesse horário, nessa data, nas quintas-feiras, né? Nesse mesmo horário, 20 horas, no canal do YouTube Psicologia e Trabalhadores. Então, eu agradeço aí o CRP, especialmente na pessoa da Mônica, da Gabriela Braz, da Wanda, da Comissão Gestora da Subsede Baixada, pela honra, né, de ser mediador desse papo com essas duas pessoas incríveis, e que em algum momento fizeram parte também da minha trajetória acadêmica, seja como professor orientador do meu mestrado, e um cara que eu tenho como referência como professor, que é o Francisco, ou seja, como também colega de trocas, de grupo de pesquisa, que foi a Mariana, né? A Mariana, que eu tenho um carinho enorme também. Eles vão se apresentar, mas eu gostaria de falar, né, como mediador, vou apresentar um pouco o Francisco, e ele faz as suas honras. O Francisco é professor da pós-graduação da Psicologia da UFRJ, né, tem sua experiência voltada especialmente para temas da história da psicologia, a história da psicologia no Brasil, a psicologia social e a interface psicologia e educação, e também compôs a diretoria nacional da ABRAPS, nos anos de 2006, 2007, né, Francisco? Foi mais ou menos esses anos que você era da diretoria da Associação Brasileira de Psicologia Social. Coordena também grupos de pesquisas voltados para política, tem um grupo chamado Política de Subjetivação Insurgente, Psicologia Social, Histórias e Processo Formativo, e o grupo Políticas de Subjetivação, Psicologia Social, História e Educação. Falei certo, Francisco? Falou, tá ótimo. Também a Mariana Gonçalves, que é doutora em Psicologia pela UFRJ. A Mariana foi vice-presidente também do Regional da ABRAPS, aqui no Rio de Janeiro, no período, se eu não me engano, de 2016 e 2017, né, Mariana? Ela é integrante do grupo de trabalho História Social e Psicologia da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação da Psicologia, ANPEP. Tem experiência em psicologia social crítica, psicologia social comunitária, psicologia popular, psicologia da libertação, psicologia e favelas, né? Então, a gente está aqui com uma dupla especialíssima. Eu agradeço muito o CRP por ter esse privilégio de participar dessa live de hoje, com essas pessoas que me são próximas e são muito queridas. Então, agora já apresentei formalmente, queria passar a palavra. A gente vai fazer aqui um bate-papo. A nossa proposta não é fazer uma coisa muito quadradinha, embora a gente esteja enquadrados aqui. A gente quer fazer uma conversa. Agradecer também a iniciativa do CRP por ter intérpretes de Libras, né? Estamos aqui sendo lisonjeados por ser a primeira live
comum, né? Teve a live lá no Cristo, que foi uma live maior, que está sendo mediada pelas intérpretes Lisa, a Vanessa e também a Deise. Muito obrigado às duas. Vamos começar? Quem começa, Mariana? Você ou Francisco? Francisco, vamos deixar ela começar ou você quer começar? Não, pode começar. Deixa a Mariana, a primeira dama. Claro. Claro, Eu ia usar o recurso de o mestre primeiro, né? Não, ex-mestre. Mariana, eu fiz sua apresentação, mas você pode fazer sua apresentação também, mais íntima. Tá bom. Bom, boa noite, gente. Obrigada, Jorge, CRP, pelo convite. Também é um maior prazer estar aqui, assim, eu acho que eu tô dessas doideiras de live que eu fiz esse semestre passado, essa eu acho que é a mais confortável, porque eu tô do lado de duas pessoas super próximas, né? Francisco, que acompanha minha trajetória acadêmica não sei se isso depõe contra a gente, né? Mas há uns 10 anos, pelo menos, talvez uns 13, não sei, desde a graduação. Então, me acompanhou nos percursos de mestrado, graduação, mestrado, doutorado, e agora vai me acompanhar, né? Me acompanhando como tutor, enfim, como companheiro numa pesquisa, supervisor, numa pesquisa de pós-doutorado. Então, assim, é um relacionamento bastante longo. E Jorge também, que eu acho que tem uma afinidade, uma proximidade, né? Acho que teórico, prática, sei lá, política, né? Ética, enfim, que é também uma pessoa que eu acompanhei o trabalho, né? Estive na defesa do Jorge, que foi, para mim, bastante significativa, emocionante. Então, também é uma pessoa que eu valido bastante, assim, o trabalho. Então, para mim, estou aqui também muito bem acompanhada e muito confortável, né? Eu acho que a ideia hoje era a gente falar um pouquinho, né? Jorge propôs esse título, né, da nossa conversa aqui, falar um pouco sobre a história da psicologia social, do setting terapêutico para a favela, né, para a gente falar um pouco sobre, acho que a tua proposta era a gente falar um pouco sobre o livro, acho que tanto Francisco e a gente falar um pouco sobre a perspectiva da história social. Sim. E eu falar um pouquinho da minha pesquisa de doutorado, que foi, né, que deu origem a esse livro que está circulando agora, que é a Psicologia Favelada, ensaio sobre a construção de uma perspectiva popular em psicologia. Então, eu vou tentar falar um pouquinho disso, inserindo, né, essa conversa, esse debate aí nessa tua proposta de título e tema dessa live. Beleza? Beleza, eu vou colocar aqui na tela, né? A Mariana tem esse livro que ela se referiu, é o livro Psicologia Favelada. Não é isso, Mariana? Isso, um livro muito legal, foi o produto do seu doutorado, né? Isso. Francisco, tem um prefácio maravilhoso aí de um cara muito bom também, chamado Francisco Portugal. Então tá tudo em casa. E é um livro, gente, vale muito a pena, acho muito legal. Quem tem interesse em psicologia social, eu acho que eu li, eu tenho o meu aqui, ó, só falta ortografado, inclusive, tá aqui. Sou fãzão dessa menina. Então, Mariana, fala um pouquinho, né, dessa trajetória, dessa história, por que a gente combinou também, por que psicologia favelada? Pergunta fácil. Para contar essa história. Para contar essa história tem um longo caminho, né, assim, um longo percurso, assim. A questão desse trabalho, né, é uma questão que ela se insere numa trajetória de estudos históricos em psicologia social. Acho que isso é importante dizer, né? Então, essa questão de uma psicologia favelada só surgiu nessa trajetória de estudos em psicologia social e de estudos históricos em psicologia social, né? E aí, quando a gente fala disso, né, é importante dizer que eu acho que a função né, pelo fato também da gente estar falando com a categoria profissional, né, eu acho que a função dos estudos históricos em psicologia social, dos estudos em psicologia social, eles não são para setorizar as discussões num campo que é o campo, né, disciplinar da psicologia social,
mas para tentar trazer algumas problematizações sociais para a psicologia. Eu acho que talvez essa seja a primeira consideração importante para a gente fazer, né? E foi um pouco imbuída também dessa consideração, né? Dessa perspectiva, né? De tentar trazer problematizações sociais para a psicologia, trazer questões sociais para pensar a psicologia, que surgiu em algum momento a minha trajetória de estudos, mais especialmente num campo que é o campo da psicologia social comunitária, né? E do projeto, em algum momento também do projeto comunitário da psicologia, né? Então, primeiro, o estudo histórico dentro do campo da psicologia social comunitária, né? O que era esse campo, o que era produzido dentro desse campo, que se institucionalizou, né? Que se formou um campo disciplinar com produções teóricas, associações, representantes, enfim. E depois o deslocamento disso para pensar práticas comunitárias em psicologia, a história dessas práticas, de um projeto comunitário que a psicologia colocou para si, não só no campo específico da psicologia social, né? Eu acho que no campo também das problematizações em relação à atuação profissional, né? A necessidade de um compromisso com as maiorias populares, né? De um compromisso social ou de pensar uma função social da psicologia. Isso foi colocado também para a categoria profissional, e eu estou falando aí mais ou menos no final da década de 70, né? Mais ou menos década de 80. E eu acho, então, que psicologia favelada surge aí. Mas aí, assim, isso foi o nome do projeto de pesquisa de doutorado desde o início, né? Isso era o nome, mas inicialmente, né, a intenção era mapear a atuação de psicólogos em favelas na cidade do Rio de Janeiro. Essa era a primeira intenção do projeto de pesquisa, principalmente porque aqui no Rio havia um certo estranhamento, né, da identificação de profissionais que atuavam em espaços comunitários ou favelas com o título, com a disciplina psicologia comunitária, ou seja, psicólogos que atuavam em espaços comunitários ou espaços de favelas não necessariamente produziam dentro do signo da psicologia comunitária, não se identificavam com esse nome, não se consideravam psicólogos comunitários e não produziam dentro desse artigo de produção teórica, enfim. Uma etiqueta, né? Era como você coloca. Dessa etiqueta, exatamente. E aí, como é que eu ia alcançar eles? Eu só conseguia alcançá-los fazendo um trabalho de campo, indo ao território, indo nesses espaços e fazendo um deslocamento em relação a essa etiqueta da psicologia comunitária, né? E aí o nome foi só um deslocamento para, ao invés de chamar psicologia comunitária, chamar psicologia favelada. Mas, na verdade, ao longo da trajetória da pesquisa, a questão também foi se modulando, né? Não foi exatamente isso que aconteceu. Psicologia favelada não é a expressão de um mapeamento de atuação de psicólogos em favelas, né? Isso é uma primeira advertência que é preciso ser feita. Não é um mapeamento dessa atuação, apesar de ter algumas considerações sobre essa atuação, mas não é um mapeamento extenso, né, sobre... Antes, o nome do projeto era atuação, como é que era? Atuação e perfil profissional de psicólogos em favelas e tal. Então, não foi isso que aconteceu. E, ao mesmo tempo, também uma outra advertência importante, né, que as problematizações no campo da história social e da história da psicologia social me trouxeram, foi justamente o fato desse próprio processo de institucionalização, né? Então, psicologia favelada também não é a tentativa de instituir mais um campo, né? Um campo, então não temos mais psicologia social, não temos psicologia comunitária, mas temos, então, psicologia favelada. E pegar o livro como alguma coisa que traga alguma diretriz de atuação para gente, né, para psicólogos em favelas. Essa também não foi um objetivo, não é o objetivo do livro. Então, essas advertências também é sempre importante fazer, né? Porque as pessoas... Não é um manual, né? Não é um manual para saber como atuar em favela, não é nada disso. Né? Não é. É pensar sobre, né? Estar bem... Eu acho que esse livro é muito interessante por isso. Narra, a gente que... Não sei, talvez porque eu me acompanhei um pouco de perto a trajetória, eu vi que tem muito você ali, né? É muita sua imersão nas favelas, muita sua
só troca, né? Muito mais isso, eu acho. Né? E isso que é talvez uma das grandes riquezas do livro. Não sei, mas é a minha opinião, pelo menos. Na verdade, essa pulga atrás da orelha que eu tenho, continuo tendo, né? É isso, assim, ela surgiu na graduação, quando eu comecei a estudar psicologia social, né? Francisco acompanhou isso, claro. E isso foi se formulando, né? Então, sim, é uma questão, e aí eu também, né? Isso é importante, assim, o livro foi um projeto de doutorado, mas um projeto de doutorado que, na verdade, começou com uma questão lá na graduação, né? Assim, começando aí, Francisco indicou, vai estudar um pouco de psicologia comunitária, né? Vai lá ler uns negócios lá para você ver como é que é e tá. Acho que você precisa estudar um pouco isso. Foi uma primeira recomendação. Assim. Acho que essas suas preocupações estão próximas disso. Aí eu fui estudar esse negócio. E aí foi indo, né? Então, sim, acho que tem uma inquietação, né? Essa inquietação que eu acho que foi uma inquietação que também passou por nós, né? Categoria profissional, sei lá, e pelas problematizações críticas em psicologia social, né? Uma inquietação que é produzir alguma psicologia mais próxima, né, das maiorias populares, uma psicologia que se pense também a partir dessas realidades, da realidade latino-americana, uma psicologia que se pense a partir dessas questões, né, que possa também criticar seus próprios pressupostos, né, que possa também abrir mão de alguns deles, né, que possa se colocar em questão. Então, essa era uma inquietação. Lembro que era muito uma perspectiva assim, né, de pensar que tipo de ação era possível a partir de uma psicologia social, né? Que tipo de prática é possível a partir desses problemas e dessas problematizações, né? O que é possível fazer a partir disso, a partir de pensar a psicologia pela realidade latino-americana, a partir de colocar como um problema o problema de uma sociedade injusta e um horizonte de transformação social, né? O que é pensar uma ação social a partir disso, uma intervenção a partir disso. Acho que era muito essa questão, assim. Eu acho que essa questão foi sendo levada realmente, né? E isso acho que se consolidou, como a gente também está falando de história, né? Historicamente, no campo da psicologia social comunitária, isso é inegável, né? Esse projeto, ele incorporou, né? Ele consolidou na história da psicologia um projeto que pegou para si, né? Essa função, né, de pensar uma ação da psicologia, uma prática da psicologia próxima das maiorias populares em determinados territórios, imbuída de alguns referenciais. Eu acho que não tem como negar que esse projeto é um projeto que pegou para si essas problematizações e produziu ações ao longo de muitos anos, né? Então, se for pensar, tem uma psicologia social comunitária, não foi uma coisa que sempre existiu na história da psicologia, aqui no Brasil, pelo menos, tem, né, essa história marcada pelas décadas, sei lá, de 70, 80, e produziu ao longo desse tempo, e produz ainda, né? Uma série de ações, produções, práticas dentro desse signo, muito imbuída desse projeto de se aproximar dessas maiorias populares, né? De pensar alguma transformação da própria psicologia, né? E também da sociedade. Beleza. Francisco, então você foi o culpado de tudo lá no início, hein? Óbvio. Queria que você falasse um pouquinho, a gente de propósito, né? A gente de propósito botou no título da nossa live do setting à favela, que dá uma ideia de um percurso, né? Mas a gente sabe que está tudo junto, né? Não tem nada de ideia de progressão do setting para a favela, nem da favela para o setting, é tudo misturado. Mas vocação, né? Mas de uma certa forma, você passou por todos esses lados, desde a tua formação inicial até hoje, né? Quem te vê hoje não sabe que você foi um cara lá, psicanalista, tradicional. Brincadeiras à parte, assim, como é que você vê, né, essa própria trajetória mesmo da psicologia social, da sua perspectiva mesmo? Então,
Queria dizer que essa é a minha primeira live da minha vida, eu nunca participei de live. Não sou muito afeito a essas coisas, mas também queria dizer que estou muito alegre de estar aqui, é muito bom estar perto de vocês, né? Jorge, Mariana, pessoas queridíssimas, né? Que a gente tem um percurso juntos, né? De troca, de afetação, assim, que para mim sempre foi muito importante, né? Então, a Mariana comentou aí a longa trajetória dela junto comigo, e eu acho que ela é bem uma trajetória importante assim, para a gente pensar isso que ela estava falando, né? De como, ainda hoje, na graduação, os estudantes chegam solicitando uma receita assim, de atuação psicológica, né? Eu tenho até a impressão assim, que o sucesso de algumas abordagens que são mais fechadas, né, que tem um receituário assim, mais conciso e fixo, né, fazem sucesso muito por conta disso, né? Atende uma certa demanda do especialista que acha que a sua atuação está muito mais guiada, é muito mais precisa diante de uma situação, né, que eu vejo um problema, né, que parece que o mundo está aí mais fechado, né? A situação da Mariana era uma situação de uma pessoa interessada nessa, né, questão popular e uma certa carência assim, da psicologia de lidar com isso, de ter isso no seu assim, nas suas correntes principais, digamos assim, né? Aquilo que era o mais tradicional, mais transformado em manuais, aquilo que é mais fácil ensinar, digamos assim. E acho que esse esforço que foi o dela, que eu também digo que é o teu, Jorge, eu assim, fico muito contente que vocês tenham construído, então, uma virada nessa perspectiva, né? Em vez de ser assim, só uma pessoa que se informa e que aplica algum tipo de conhecimento, né? Entende que, nesse sentido, fazer psicologia é também se aproximar, né, dessa realidade e transformar a própria psicologia, né? Sem essa transformação, a gente acabou, né? Assim, estrito senso. Uma tarefa da formação, uma tarefa da pesquisa, uma tarefa da atuação da psicologia onde ela esteja, onde quer que ela esteja, né? Então, para voltar à pergunta agora, você tinha feito. Faz parte da pergunta que você fez. Eu me formei há muito tempo atrás, muito voltado não propriamente para um trabalho clássico, assim, psicanalítico, mas muito interessado em psicanálise. Na realidade, eu comecei meio ligado assim, com a ilusão, né, de que eu ia passar pelo hospital psiquiátrico, aquele momento de uma reforma psiquiátrica até, né, munido de uma ferramenta de reflexões e de uma série de outras coisas muito elaboradas, como eu achava a psicanálise, né? Mas o hospital psiquiátrico deu um jeito de chacoalhar essas certezas, essas crenças, assim. E aí eu fiz um mestrado, né, em psicanálise, que acabou mais sendo assim, uma história conceitual da psicanálise freudiana, em torno das psicoses e tal. E desde a graduação eu sempre tive muito interesse pela história da psicologia, né? Antes de fazer faculdade, eu queria... No início, lá quando eu ainda fazia ensino médio, eu ficava muito em dúvida se eu ia fazer história ou não, porque história para mim era uma coisa muito bacana, mas eu nunca achei que eu fosse trabalhar com isso profissionalmente. Bom, o tempo passou e eu acabei fazendo, né, psicologia, trajetória meio errática assim, fiz outras coisas, e acabei fazendo história da psicologia. E inicialmente num sentido muito também assim acadêmico, de uma certa concepção mais clássica da academia, um interesse mais epistemológico, uma leitura mais distanciada da nossa realidade, tal como ela se configura no nosso presente, e mais uma leitura lá do século XIX. Isso me acompanhou até o doutorado. Eu fiz no doutorado, na realidade, uma tese sobre a psicologia inglesa do século XIX, ou seja, nada a ver com psicologia favelada, né, ou coisas assim.
E essa guinada, eu acho importante dizer isso, assim, ela se deve, em grande parte, ao fato de eu ter entrado na FRJ no departamento de psicologia social, e essas questões terem sido colocadas muito em sala de aula, né? Minha pesquisa inicialmente foi sobre história do Brasil, da psicologia do Brasil, né? Quando entrei na FRJ, fiquei, o que já dava um tom assim, um pouco diferente, mas a demanda das turmas, ele como professor, né? E era muito essa aí que vocês acompanharam, né? De pedir o que a psicologia social faz, de querer essas receitas, e isso era algo muito persistente, me incomodava muito, assim, né? E aí, de certo modo, essa atuação como professor e essa... o aluno normalmente acha que não é importante, assim, para o professor, né? Mas eu diria assim que essa ligação, né, junto com os estudantes e com essas transformações pelas quais a gente vem vivendo nessas últimas décadas, né, no campo, né, político, no campo da luta pelos direitos e tal, e grande parte dessa demanda veio, né, de várias turmas, de vários estudantes, né, fez com que eu voltasse a minha atenção mais a sério para essas questões de uma psicologia mais envolvida com as classes populares, e isso muito no âmbito da formação, né? Mariana levou isso bastante adiante aí, com essa formulação, né? Me lembro ainda do dia que ela chegou com esse termo, psicologia favelada e tal. Foi muito bacana, né? Mas, assim, eu não teria nem de perto percorrido esse interesse, e isso foi dar naquele livro lá, o História Social da Psicologia, muito para tentar formular assim, um processo de pesquisa em História da Psicologia que tivesse conectada verdadeiramente, assim, ou mais intensamente, né, com essas questões de natureza social na construção da psicologia, né? A gente tem muito uma perspectiva muito imobilista, isso é muito frequente ainda nos cursos de formação da psicologia, que coloca uma certa prevalência assim, de uma subjetividade, né, um certo desenraizamento dessa subjetividade, de suas origens assim, variadas, de seus investimentos variados, né? E a gente trata ainda o sujeito, essas coisas, como se fosse uma certa abstração, né? Então, a ideia aí era pensar historicamente as proveniências históricas, proveniências econômicas, proveniências de diversos tipos na construção da própria psicologia, né? Está mostrando aí a História Social da Psicologia, que é o último livro aí que organizou, o Francisco organizou, né, Francisco? Francisco organizou junto com esse coautor também, junto com a Cristiana Fachinetti, né? A Cristiana Fachinetti e o Alexandre de Carvalho Castro. E são dois colegas assim, próximos, e a gente tem trabalhado muito junto. Sim. E assim, é um livro super interessante, um livro muito bom de ler, muito fácil de ler também, e tem até ilustrações, eu gosto de livro que tem ilustrações. Brincadeiras à parte. É um livro que eu não consegui ver só da psicologia, né? Eu acho que até por ter toda essa interdisciplinaridade que você trouxe com os outros autores, né? Tanto o Alexandre, que é lá do Cefet, tem uma docente pesquisador do ético raciais, né? E quanto a Cristiana, que é da Fiocruz, uma graduação de História. Então, acho que trouxe vários elementos para esse livro, né, que agregou ao que você já tem de valor também, e tornou um livro super diferente, super interdisciplinar, ao meu modo de ver, claro, mas eu acredito que sim, porque a leitura é bem diferente do que eu tenho acostumado a ler de coisas suas mesmo, anteriores, usando ali aquele termo lá do Guattari e do Deleuze, né? Você sozinho já era muito, você juntou mais uma galera.
com esses dois, e o livro ficou muito interessante. Então, esse livro a gente fez, eu organizei junto com a Cristiana e o Alexandre, a partir de um problema, assim, numa ANPEP antiga aí, que a gente tinha colocado algumas questões, tinha feito um texto conjunto, assim, e ao longo do tempo a gente desenvolveu o texto e deu os 3 primeiros capítulos do livro, mas o livro ainda conta com capítulos do Fernando Lacerda, né, sobre psicologia da libertação, do Ideberto, né, do Wilde, sobre a questão racial e tal, e do Renato, sobre uma história da psicologia social, a história da história, né, que ele tenta fazer, ele faz uma reflexão de como é que se foi construída essa história da psicologia social. E a nossa ideia, além de botar aqueles problemas, né, de pensar uma história mais envolvida, com essas questões sociais mais vivas, assim, e contrárias, de certa forma, combatendo até uma certa leitura majoritária que existe no âmbito da história da psicologia, né, nos cursos de formação, que ainda são muito clássicos, né? A psicologia social, por exemplo, sempre fica num capítulo à parte, se tem, né? Pensa a história da psicologia em torno de sistemas, os problemas efetivos que tiveram assim, na base da construção de uma psicologia não são abordados, né? Então a questão da adequação do trabalhador no mundo industrial. A gente tem, às vezes, a impressão também que não tem história da psicologia no Brasil, né? Quando a gente lê alguns livros clássicos, né? A gente tem essa impressão. Acho que o que a Mariana fez também com o trabalho dela, né? De trazer uma história, de certa forma, né? Uma psicologia enraizada, uma psicologia do campo, né? Que eu acho que às vezes a gente não vê isso nos livros de história da psicologia. Você tem trazido isso, né? Mesmo antes, aquele livro seu também, História da Psicologia, que é referência, Rumos e Percursos, né? Junto com você, Ana Jacob Vilela e o Arthur também, 2 pesquisadores incríveis também no cenário nacional. Então, assim, eles já traz outra abordagem, né? Quebra um pouco com aquele paradigma, né, Mariana? Você também não percebe isso? Quebra um pouco aquele paradigma daquele manualzinho, né? Como se a gente não tivesse psicologia no Brasil, ou como se a gente não pudesse fazer uma crítica, né, Mariana? Com certeza. Eu estava usando, né? Aliás, eu sempre recomendo fortemente o livro, né? Eu estava usando ele como referência no curso de psicologia, né? No primeiro período. Estava como docente, fiquei uns 2 anos e esse semestre estou dando aula para o 8º período, mas de qualquer forma recomendei o livro assim mesmo, né? Bom, se vocês não leram no primeiro período, então leiam no 8º. Leiam em algum momento, né? Mas eu acho que o livro é interessante porque ele tem uma linguagem, eu acho que uma linguagem realmente mais tranquila, né? Às vezes para os alunos, principalmente os que estão chegando, né? Porque eu acho que às vezes tem essa tensão de ler um texto acadêmico, ter essa dificuldade, né, de compreensão. Então acho que tem essa coisa do maior acesso da leitura, e eu acho que inverte completamente o problema da história da psicologia, né? Assim, eu acho que dá para contar de muitas formas essa história. Eu acho que a grande pegada não é nem, às vezes, porque às vezes a própria história da psicologia no Brasil também é contada de uma forma mais clássica, linear, né? Então, acho que a pegada do livro é justamente tentar, pelo menos, se imbuir de um problema, né? Assim, não é que você não vá ler os livros clássicos de história de psicologia geral, os grandes manuais, né? Ou história da psicologia no Brasil, né? Mas você se imbuir de um problema, né? Olha, tem um problema, né? Na historiografia, tem um problema aí na forma de contar a história e tem uma outra perspectiva que a gente pode enxergar, né, os fatos históricos, né? Tem alguma outra coisa aí que a gente precisa. Então, a ideia é mais instigar a galera a ficar imbuída de um problema para enxergar depois, né? Porque eu acho que trazer essa questão social para enxergar a psicologia é uma coisa que, né, é bom ser repetida e ensinada sempre no curso de formação. Eu tentava fazer isso desde o primeiro período, né? Pensar a psicologia a partir de uma questão, porque é isso, né? A gente fala de história da psicologia, por exemplo,
a gente não fala, geralmente não fala num curso de História da Psicologia regular, de Psicologia das Massas, né? Regularmente não se fala. Só que o texto do Le Bon é de 1895, né? Por que não se fala, por exemplo, né, dos problemas trazidos pela Psicologia das Multidões? O problema das massas é um problema que estava ali no circuito, né? E está atual, né? No circuito do Wundt, do Freud, né? Estava ali num circuito que talvez pudesse ser considerado, mas geralmente esse tema acaba ficando para a gente dar conta lá num curso de psicologia social mais à frente, né? Dependendo da formação, né? Eu vou ler um pouquinho nossos comentários. O próprio Leonardo, que estava aqui com a gente. Grande alegria rever Francisco Portugal, a quem eu tive a honra de ter como professor. Aí, legal. Foi monitor de disciplina. Wanda, conhecer a história da psicologia social é muito importante. Ela expressa os avanços da psicologia com compromisso social. Obrigado, Wanda, pelo comentário. Diego Visconde Araújo. Diego também foi aluno lá do IP, lembro dele, meu amigo também. Parece que não existia nada antes de 1962. Aí vem a regulamentação e pá, surge a psicologia no Brasil. Se vocês quiserem comentar algum comentário, vocês fiquem à vontade, tá, gente? Deixa eu ver aqui mais um. Tiago Santos. É válido lembrar que o Brasil é o país com mais psicólogas no mundo, maioria mulheres, mas referenciamos nossas práticas majoritariamente com epistemologias nórdicas, brancas e masculinas. Uma crítica aí também bem pesada e válida, né, Francisco, com relação à psicologia social, né? Claro, muito. A história da psicologia, na verdade, né? Muito. A gente, assim, eu acho que gostaria de falar disso, mas no âmbito da formação mesmo, assim. A gente fica muito preso a essa ideia de que a gente tem que aprender muito bem uma teoria, assim, e que a gente vai aplicar essa teoria. E acaba esquecendo que toda e qualquer teoria, ela provém de um investimento sobre algum dado do mundo, sobre algum fenômeno, sobre algum problema que está ali ocorrendo. Mariana acabou de falar da psicologia das massas, quer dizer, não foi um cara que resolveu pensar as massas que sempre funcionaram da mesma forma, que sempre existiram, esse tipo de simplificação que você faz, né? Mas uma massa que se coloca como problema na Europa, no final do século XIX, desarranjando uma certa vontade de uma ordem exploradora, né? Uma ordem justa, né? Isso tudo num curso de psicologia normalmente não é pautado, né? Quer dizer, começar a falar como é que essas massas estão fazendo, qual é o desarranjo que elas promovem, e pensar que essa psicologia surgiu como uma resposta a isso, é um tom extremamente conservador e injusto ao livro do Le Bon, né? Que é um livro verdadeiramente problemático, assim, no sentido de que contribuiu muito para o silenciamento das massas, para o combate às massas, né, e que até hoje continua ajudando nesse combate, pela valorização do indivíduo. E aí, essas questões que parecem questões assim, abstratas, questões que são puro conceito, sem conexão, né, o indivíduo, por exemplo, a gente entende como ele é criado e fomentado para regular uma certa ação social. Quer dizer, então, é uma psicologia que já é uma ação política, que já exerce esse modo de ordenação cotidiana. Então, esse social que acompanha a psicologia, a gente entende como exagero, porque toda psicologia tem um tipo de regulação sobre as relações entre as pessoas, né? E eu acho que é um pouco o efeito desse, digamos assim, desse princípio formativo que está muito espalhado por aí, que a psicologia no Brasil também fica secularizada. Porque é como se não fosse importante aquilo que ocorre entre nós. A gente faz muito isso no âmbito da própria história do Brasil, não da história da psicologia, né? A gente conta a história período colonial império, sempre rindo, sempre fazendo palhaçada. A gente não entende que isso envolveu pessoas que sofreram, que viveram, que morreram, como todo e qualquer lugar, né? Então tem um certo colonialismo embutido nesse tipo de formação e, sobretudo, nesse tipo de construção teórica, de reprodução em livros, né?
O Diego, inclusive, falou dessa percepção, de forma até irônica, né, que depois de 1962 que parece que surgiu a psicologia, né, que é essa visão imaginária mesmo, que a coisa foi linear, né, Francisco e Mariana, que como se nada tivesse existido, conflitos não tivessem acontecido, e a psicologia existia de alguma forma, né, no Brasil, ainda que não regulamentada, né? Essa é uma prática, de fato, um pouco desinformada, né? Assim, a imensa maioria dos países que tem psicologia, ela não foi regulamentada, senão depois de muitas e muitas e muitas décadas de funcionamento. Algumas abordagens que a gente considera hoje psi, elas não são regulamentadas. Temos o caso clássico aí da psicanálise, que não quer ser regulamentada, né? Que, embora tenha adentrado o campo de formação e o campo profissional da psicologia, né, insiste em que a psicanálise não é uma atividade regulamentada. O Brasil, ele regulamentou a profissão muito cedo, comparado aos outros países, né? E aí fica parecendo que um processo que é o reconhecimento do Estado, né, sobre uma profissão, e acompanhado esse reconhecimento, a criação de órgãos de acompanhamento, né, já que a psicologia tem essa função, né, profissional que exige, né, um acompanhamento na forma de conselhos e tal, achar que isso aí deu margem, né, criou a psicologia, é uma simplificação, né, extremamente grande. O Brasil tem uma psicologia até bastante interessante, feita desde o século XIX, né, com bastante temas e curiosidades, né. Recentemente eu vi uma tese muito bacana, que a pessoa recolhe um conjunto de psicologias que vêm ao Brasil no século XIX, que não entraram canonicamente pela área mais acadêmica, assim, né, pela Faculdade de Medicina, por aqueles cursos que existiam na época, mas que entravam por aquilo que a gente considera que não está no campo acadêmico da psicologia, e que a gente fica zombando, né? E até se tratava um pouco disso com alguma seriedade. Por exemplo, a coisa da parapsicologia, que foi nomeada assim e considerada, né, uma subpsicologia ou uma não psicologia, né? A hipnose. Então, tem alguns episódios interessantes de as pessoas que vêm para o Rio com turbantes, arrumam uma tenda e fazem leituras da alma e não sei o que mais, com o nome de psicologia nessa época, né? A gente, às vezes, na academia, assim, a gente joga isso para fora, assim, sem considerar que isso podia ter sido, né, algo que se tornaria uma psicologia praticada hoje, né? O Jean perguntou qual o impacto de Martim Baró para a história da psicologia latino-americana. Eu vou passar essa pergunta para a Mariana, óbvio que o Portugal pode responder também, mas eu acho que ele estava pensando nela. O Jean também sabe, se for o Jean que eu estou pensando, ele também sabe responder essa pergunta. Sabe, ele também. Então, qual é a sua opinião, Mariana? Eu acho que tem uma questão interessante, né, na própria história da psicologia social, que também é importante destacar, que é a própria função do argumento histórico, né, na história da psicologia social. Não é à toa, né, que o texto lá do Gergen, né, de 73, é a psicologia social como história, né? Então, acho que os estudos históricos têm uma função importante na história da psicologia social para trazer, justamente, tentar problematizar essa dimensão, né, que circulava tanto na psicologia como na psicologia social, que é essa dimensão de considerar esse indivíduo, esse sujeito, essas pessoas, essa subjetividade como uma abstração, né? Uma universalidade, como alguma coisa que estava assim, pairando no mundo. Então, os estudos históricos, acho que têm essa função, esse recorte, né? Acho que a consideração, né, de que a história é uma dimensão importante para dimensionar a subjetividade, dimensionar o enraizamento, né, dessa dimensão subjetiva em contextos que são políticos, econômicos e tal, acho que isso é uma consideração importante também a fazer, né? A história tem essa função, né, da história da psicologia social, acho que a reivindicação de que a psicologia social
é histórica, né? Precisa reivindicar essa dimensão histórica para pensar a dimensão subjetiva, interacional, relacional, social, acho que é uma coisa importante. Bom, em relação à pergunta do Jean, né, eu acho que o Martin Baró, né, assim, é uma figura que ainda, né, falando de formação em psicologia, que circula muito pouco, né, na formação, né, eu diria que circula talvez ainda muito pouco entre a nossa categoria profissional, né, acho que as leituras são ainda muito restritas, mas também porque eu acho que as traduções, né, para o português, elas foram um empreendimento muito recente, as traduções mais volumosas, né, porque tinha aquele texto que circulava, que era o papel do psicólogo, e aí, né, o Fernando fez esse trabalho de organizar o livro, fazer aquelas traduções, né, organizadas no livro que é o Crítica e a Libertação na Psicologia. E aí eu acho que, mas isso foi em 2017, né? Quer dizer, a circulação dessas coisas ainda é muito recente. Eu acho que o Martin Baró é convocado, né, e reivindicado na história da psicologia social latino-americana como talvez uma das principais figuras, né, um dos principais teóricos que, eu poderia dizer, radicalizaram no sentido de que foram a raiz de um problema que estava presente na psicologia, né? E o Martin Baró é interessante também porque ele é um cara que circulou no clássico da psicologia, né? Ele formulou seus problemas a partir de ter circulado nos estudos clássicos de psicologia, nos estudos clássicos de psicologia social, né? Fez uma formação em diferentes lugares, né? E aí, então, começou a tentar formular um problema para a psicologia latino-americana. Eu acho que o grande recorte que ele dá, né, para essa história da psicologia social latino-americana, ou história da psicologia latino-americana, não sei se faz nem sentido recortar essa coisa como psicologia social, porque eu acho que Martin Baró falava para uma psicologia, né, e não para uma psicologia social. Eu acho que é também um erro circunscrevê-lo num campo disciplinar da psicologia social. Ele colocava problemas para a psicologia, né? E não para a psicologia social. É o fato dele ter, primeiro, né? E é isso, radicalizado a crítica à psicologia. Eu acho que uma das principais questões são essas. O Martin Baró não abre mão, né, de fazer uma crítica ao que a psicologia produzia, né? Só que ele faz essa crítica ao mesmo tempo dizendo que vamos fazer a crítica, é necessário fazer a crítica, pensar uma psicologia a partir da realidade, mas ainda assim pensar uma psicologia que seja possível a partir dessa crítica e a partir dessa realidade, né? Então tem algumas radicalidades, né, no pensamento do Martin Baró, acho que por isso ele é tão reivindicado, né? O fato dele não abrir mão da crítica à psicologia, né? E ao mesmo tempo de não abrir mão da psicologia, pensada a partir de uma realidade. Tanto que os textos dele, né? Aliás, estava vendo uma live se vocês quiserem, gente, tem um vídeo do Fernando ótimo sobre o texto Papel do Psicólogo, está aí no YouTube, podem procurar. Fernando, sabe o nome do Fernando que você está falando? Eu sei que você Fernando Lacerda. Eu não assisti no dia que ele fez a live, mas assisti o vídeo depois. E o Fernando estava chamando a atenção para isso, né? Os textos do Martin Baró, eles são sempre desde a América Central, né? Martin Baró produziu, né, os seus textos em El Salvador, né? Então, ele produz sempre os textos fazendo análise de conjuntura do contexto onde ele está, né? Das circunstâncias ele que está produzindo, escrevendo, e falando que ele está fazendo isso a partir, né, dessa realidade, a partir desse contexto, com essas e essas condições, né? O que é importante também para a gente pensar que o recado que o Martin Baró está dando para a gente é que a gente precisa pensar o nosso, né? Que a gente precisa pensar a partir do nosso. Então, nós temos ferramentas, instrumentos teóricos, sei lá, para também pensar a nossa realidade, pensar uma psicologia a partir dela, né? Então, acho que a grande lição, a grande pegada do Martin Baró é deixar esse recado para a gente, né? Assim, eu acho que se é para pensar uma psicologia a partir da realidade, então a gente precisa pensar a realidade brasileira, a realidade latino-americana, em determinadas circunstâncias, para então pensar uma psicologia, né? E não, de novo, né?
aplicar uma psicologia, por exemplo, uma psicologia da libertação, como comumente costumamos chamar, né, a psicologia vinculada às produções de Martin Baró, aplicar uma psicologia da libertação aqui. Acho que Martin Baró é uma inspiração ética, sei lá, um horizonte, né, para pensar, assim, né? Mas não é necessariamente, infelizmente, um manual também para ser aplicado em qualquer circunstância, em qualquer contexto, né? Nós estamos aqui com muitos estudantes também, né? E a Amanda Almeida, ela perguntou assim: pessoal, quais as dicas vocês dão para recém-formados, que querem ingressar nessa área da psicossocial comunitária, tanto em cursos, livros, autores? Eu vou deixar para o meu professor dar essa dica para você. Francisco Portugal, qual que é ex-professor. Eternamente professor. Não existe isso. Amanda, a Mariana te ajuda isso no começo da fala dela. Essa é uma questão assim longa, né? Tem um debate longo. Eu recomendo o livro da Mariana, por exemplo. Porque o livro da Mariana, não estou brincando, não, ele faz um pouco esse recenseamento, assim, né? Coloca, quando vai debater a construção de um especialismo na psicologia comunitária, esse fenômeno que ocorreu em um determinado momento, né? Ela apresenta uma lista bastante extensa e de reflexões situadas, né, dos autores. Então, é bom, assim, recomendo que o interesse por uma área, ele muitas vezes ele começa com um bom livro e dele você vai descobrindo boas questões que vão te remetendo a outras bibliografias, né? Com esse nome, né, psicologia comunitária, tem uma bibliografia gigantesca, né? Se fizer aí uma busca, né, em livrarias ou em artigos, né? Tem muito material produzido. Ainda que se corra um pouco o risco, né? Nesse sentido, eu estava falando do livro da Mariana, um pouco o risco de cair nesse fascínio do especialismo, que eu considero não é uma boa forma de se relacionar com a área, né? Então, essa problematização que está aí presente no livro da Mariana, do ponto de vista, assim, né, situa a pessoa interessada nessa questão de uma forma muito proliferante, né, muito rica. Beleza. Agora é para a Mariana. Rafael Dutra pergunta: você, em algum momento, na articulação do livro, pensou sobre a necessidade de desconstruir essa prática burguesa, branca, hétero e cisgênera, lá na construção do seu livro? É pergunta do Rafael Dutra para Mariana. Sim. Rafael, como eu disse, né, o problema que me trouxe essa questão da psicologia favelada, né, ele é um problema que sim, ele é colocado a partir de algumas problematizações, tanto no campo da psicologia social, que se aproximam dessas questões que você está dizendo, como no campo também da atuação profissional, né? Eu gosto sempre de citar o trabalho daquele livro, né, organizado, acho que pelo Yamamoto e mais a Ludmilla, né, desculpa, não sei direito a referência, mas o nome do livro é Escritos sobre a Profissão de Psicólogo no Brasil. E aí tem um texto também que eu acho que é importante, né, sempre pensar, aquele texto do Silvio Botomé, que é A Quem Nós Psicólogos Servimos de Fato, né, que é um texto de 79, que ele está colocando ali esse problema, né? Quem consegue acessar, como também está dizendo o nome dessa live, né? Quem consegue acessar o setting terapêutico, né? E aí, fazendo uma pesquisa cruzando dados econômicos, né? Ele consegue entender que, naquele contexto paulista, pelo menos, uma parcela muito pequena da população consegue ter acesso a esse serviço, né? De atendimento clínico individual, né, na psicologia, cruzando o preço das consultas com a média salarial, né, do salário mínimo, a média salarial da população, né. Então, sim, né, a partir desse problema, e aí o que a gente faz com isso, né, e aí a partir disso tem alguns problemas, né, se trata de ampliar o acesso a esse serviço, né,
considerado um serviço tradicional, hegemônico, né, que é o serviço de atendimento clínico individual, ou se trata de repensar essa prática, né, como uma prática que se problematiza a partir desse elitismo, né, que se problematiza a partir de ter sido construída por teorias que são brancas, europeias, hegemônicas, enfim, todas essas coisas que ele qualificou aí, que eu nem sei especificar todos os termos. Então, a partir desse problema, no próprio campo da situação profissional, da história da profissão, né, a gente pode pensar, sim, né, que psicologia é possível ser pensada vamos dizer assim, sobre esses signos, né, que acabou sendo também capturado pelo signo do compromisso social, mas eu prefiro usar a palavra função social, né, uma psicologia que se pensa a partir de uma função social, né, que seja praticada. A questão é ampliar o acesso desse setting terapêutico, ou a questão é pensar uma psicologia diferentemente dessa que está colocada, né? Inclusive nesse setting, mas nem só. Né? Eu acho que é isso. Então, beleza. Sim. Beleza, vamos continuar ouvindo aqui. O Pedro Paulo, nosso presidente CRP, professor, falou lá, ó, latinizar a psicologia. Vamos com e a partir de Baró, descolonizar nossas epistemologias. E, continuando aqui, ele falou, ó, professor é para sempre, Francisco. Sou até hoje professor do Jorge. Com certeza, Pedro. Com certeza. Aliás, eu tive muita sorte mesmo. Sou um cara muito privilegiado. Pedro foi meu professor na graduação, depois no mestrado foi o Francisco, e hoje eu estou com o Fernando, né? Então, são 3 pessoas, para mim, são referências nacionais de psicologia nesse país. Não é porque foi orientador, foi sorte minha. Eles que são mesmo, porque são. Agora aqui tem uma Carolina Roseiro, disse assim, na vivência que tive no trabalho no SUAS, Martim Baró, Silva Lane e Pichon Rivière foram referências que abriram caminhos para a nossa atuação popular, para outras interlocuções. Ela coloca, então, né, que esses autores, foi mais uma consideração do que uma pergunta, né, que esses autores ajudaram ela na atuação popular no SUAS, né, e muito interessante. A Márcia dos Santos Oliveira, para além da provocação, a favela também tem seu setting terapêutico ou transcende este espaço relação entre paciente e terapeuta? Fez uma provocaçãozinha aí, legal. Quer responder a Márcia? Quem quer responder? Quer responder a Márcia? Mariana? Vamos. Então vamos. Podemos. Não sei se eu consigo propriamente responder, não. Não precisa responder. Você quer eu acho que eu estava falando isso um pouquinho, né, antes, quando estava falando, acho que para o Rafael, né? Pensar a psicologia comunitária, né? Acho que a psicologia comunitária, na verdade, se pensou, né, tentando ser uma prática, produzir alguma prática diferente nesses espaços comunitários e populares, né? Então, sempre uma questão, quando vou começar a falar de psicologia comunitária, às vezes é isso, né? Tá bom, vamos lá, psicologia comunitária. O que é o comunitário que qualifica, né, essa psicologia? É um espaço, né? É um público-alvo? É uma preocupação, né? É o que é esse comunitário que qualifica essa psicologia, né? Então, se a gente abre, por exemplo, né, sempre uso essa imagem como uma imagem meio caricatural, né? Se a gente abre um consultório clínico liberal na favela, a gente está fazendo psicologia comunitária, né? É isso que é psicologia comunitária? Eu acho que na trajetória histórica dessas discussões, o que a gente viu é que a ideia era repensar as próprias práticas em psicologia, as práticas tradicionalmente consolidadas, hegemonicamente consolidadas, né? Então, a ideia não era reproduzir uma prática hegemônica tradicional em espaços comunitários ou populares, era tentar pensar uma nova prática a partir de novos referenciais, né? Bom, se isso conseguiu acontecer, acho que conseguiu acontecer de alguma forma, né? Mas é sempre um problema que surge, assim, e eu diria que é um problema colocado também pelo Martim Baró, né, assim, de também reivindicar que essa psicologia que se produza, né,
se aproxime dos espaços comunitários e populares, ela seja pensada a partir deles, né? Acho que essa é a ideia, assim, seja pensada a partir deles. E eu acho que a ideia aí de se pensar uma psicologia favelada é também, na verdade, usar, né, a partir da favela pensar uma psicologia, né? A partir disso, pensar alguns novos parâmetros, novas inspirações, referências. Acho que a favela coloca problemas para o setting terapêutico e para a psicologia. É esse o recado. E aí, a partir desses problemas, é preciso pensar o que a gente faz com isso. Mas a psicologia, tal como ela foi historicamente construída, né, colocada enquanto ciência, enquanto profissão, a favela coloca problemas a ela, né? E é isso. Assim. A partir disso que a gente precisa pensar. Lucas Tavares diz que o Grupo de Extensão Popular Inácio Martim Baró presente em peso. Felipe Boechat, professor também da UFRJ, também passou pelo Francisco, que eu sei. Meu colega, isso agora. Sobre psicologia comunitária. Tem também a tese da Larissa Balma, Psicologia e Lutas de Classes do Brasil, uma análise da inflexão histórica da psicologia comunitária. Muito boa. Obrigado, Felipe. Professor é professor sempre, tá vendo? Veio aqui para dar a colaboração. Muito bom. Fica para aquela outra pessoa que perguntou também de referências que queria entrar, né, no campo da psicologia comunitária. Fica aí a dica da tese da Larissa. Dica do Felipe, que muito boa. Isso. A Lívia Esteves diz, eu também me sinto muito sortuda em ter sido aluna de vocês. As reflexões de psicossocial são ferramentas fundamentais para mim na saúde coletiva. Muito obrigado. Valeu, Lívia. É isso, né, gente? É esse o trabalho. Eu também, agora, né, não professor universitário, mas em breve, quem sabe. Mas, assim, dou aula, né, em pré-vestibulares comunitários. Eu acho que esse negócio também que a Mariana está colocando, né? Eu acho que essa imersão nos transforma, né? A gente não vem com algo pronto da psicologia e quando faz isso, perde muito, né? Uhum. Perde muito, fica muito, muito fragilizada a tua atuação. Quando você vem com algo formatado, pronto, de um outro lugar, numa inserção social, por exemplo, como a favela, como a Mariana fez, você perde. O grande ganho é justamente quando se interage com, né? Quando se constrói não para, mas com. E quanto de ganho, de troca que há nesse encontro, né? Eu acho que, e as minhas experiências também sociais, trabalhando no SUAS, me mostra que, às vezes, a gente pega, assim, algum autor ou outro, Martim Baró, como foi colocado, a própria análise institucional também, que entra, às vezes, é uma ferramenta incrível, mas a gente está descobrindo outras coisas também ali, próprias do território, próprias daquilo que a gente precisa estar atento, né? Que a gente não pode estar fechado e achando que a gente já tem as respostas a priori, e aí a gente perde, né? Então, acho que é muito legal esse papo nesse sentido também, perceber que é um com, não é um para, né? A psicologia construindo junto com o território, junto com a periferia, junto com a favela, e eu acho que isso é muito legal. O Felipe Boechat falou, só fera nessa live. Ana Clara, obrigado também, perfeito, Jorge. Gente, está chegando ao fim nossa live, uma pena, eu ficaria aqui até amanhã. Eu queria que vocês fizessem algumas considerações finais, assim, falar, né, dessa psicologia social que a gente tanto ama, dessa história da psicologia. Eu queria falar também que esse processo, né, da academia está se digamos assim, vou usar um termo, um neologismo, né? Se perifarizando, vamos dizer assim, não existe isso. Mas o que eu quero dizer é assim, a periferia está entrando na academia, né, de uns anos para cá. A gente vê uma coisa muito mais próxima, muito mais colorida. No curso de psicologia, por exemplo, né, quando eu entrei em 2003, era um perfil de aluno. Hoje esse perfil continua, mas foi inserido outros perfis, né, e traz muitos elementos para a psicologia, a gente vê isso, traz muita contribuição para o estudo e para o ensino de psicologia também, isso que eu quero deixar marcado. Essas pessoas que vêm da periferia, essas pessoas que vêm das favelas,
que ingressam nas universidades, que ingressam na academia, transformam a academia, né? Elas não saem as mesmas, mas também não deixam a academia incólume. Essa tensão está sendo incrível. E a gente espera que isso se amplie e não se feche, né? Como a gente, infelizmente, tem visto movimentos retrógrados, né? Para que volte a uma elitização. Acho que não, acho que a gente está num caminho de se abrir, a academia ser cada vez mais popular, e tem que ser, né? Porque é do povo. Coloquei essa consideração minha final, mas vou deixar agora Francisco e Mariana fazer suas considerações finais para a gente estar encerrando essa live de hoje. Francisco. Então, prazer enorme participar dessa discussão aqui com vocês, desse bate-papo, dessas considerações. Acho que essa consideração ela é absolutamente central, Jorge. Eu comentei aqui como professor envolvido, né, como eu sou, eu gosto da sala de aula, gosto desse contato, acho que isso é muito vivo, né, na universidade. Eu comentei como os estudantes me afetaram muito profundamente no que eu faço na psicologia. Eu certamente não estaria pesquisando isso não fosse o contato de sala de aula, né? Se eu fosse algum pesquisador de um centro de pesquisa que não tivesse aula, eu não estaria fazendo isso que eu estou fazendo agora. Então, além desse contato, na universidade passou nas últimas décadas por um processo, universidade pública, né? A FRJ, estou falando desse ponto de vista, né? A universidade pública passou por um processo muito intenso de entrada de pessoas que, na formulação, no regime anterior, não entravam na universidade. Isso foi assim, absolutamente maravilhoso para o curso de psicologia e, eu diria, né, para toda a universidade. A entrada dessas pessoas deu um outro tom, uma outra diversidade, questões arraigadas de conservadorismo, de posições cristalizadas, né, teoricamente, nas salas de aula, se foram expostas, se tornaram visíveis, as pessoas tiveram que se movimentar, estão tendo que se movimentar, e o interesse, né, dos trabalhos produzidos, do meu ponto de vista, se tornaram muito maiores, né, porque as questões de fato relevantes e na sua diversidade, né, porque estou dizendo que as questões tratadas anteriormente não eram relevantes, mas na sua diversidade e nas suas demandas que envolvem, certamente, a maioria da população, né, as maiorias populares, no termo Martim Baró, se colocam agora na universidade de forma muito intensa, né? Esse foi um ganho não só para essa população periférica, como você falou, né, periférica no sentido que não entrava na universidade, sim, mas foi absolutamente central, vou brincar com esse termo, para a universidade. Isso gerou um movimento, uma renovação, isso que foi muito falado aqui, né, de uma valorização dos investimentos locais, dessa realidade, e de uma certa possibilidade também de uma potência da psicologia de atuar nessa realidade, né? Além disso, a psicologia também entrou, em função da Constituição, né, no campo da assistência social, do SUS, né, que esse tipo de entrada também deu uma configuração muito diferente para a psicologia. Quer dizer, então, todo esse panorama, toda essa mudança, né, que vem ocorrendo aí há algumas décadas na psicologia, foram de uma felicidade assim, enorme. E eu tenho a impressão que, do ponto de vista acadêmico, lá a resposta tem sido muito intensa, muito rica, muito variada. É uma tristeza, parece coisa meio fatalista falar nisso, né? Mas é melhor mudar o termo, né? É um horror isso que a gente está vivendo e é necessário que se mude esses ataques, né, à universidade, ao conhecimento, ao fortalecimento das perspectivas populares, isso tudo aí. Mas a gente certamente vai juntos aqui achar bons caminhos para fazer isso. Já estamos achando. Isso aí. Mariana, suas considerações. Bom, obrigada, Francisco e Jorge, pela conversa. Essa conversa que a gente faz normalmente, né? Sentado na mesa do bar, tomando uma cerveja e tal.
Mas espero que a gente consiga fazer em breve. Eu me senti lá, assim. Pois não teve nenhum tipo de formalismo aqui, a gente estava numa mesa, quadradinha aí, mas... Estava bem confortável mesmo. Bom, eu acho que se a gente, né, pode deixar algum recado aí para pensar, eu acho que é justamente por esse momento em que a gente está, né, que eu acho que não é possível mais pensar qualquer psicologia, senão a partir de uma questão social, de questões sociais, né, se quiser falar no plural, né, de questões que passam por questões raciais, de gênero, territoriais, né, periferias, favelas. Acho que não é mais possível, né? Tanto porque essas pessoas estão ocupando a universidade a partir dos seus próprios lugares, reivindicando isso, né? Como eu acho que também pelos nossos horizontes e compromissos aí ético-políticos, né? Acho que não é mais possível pensar psicologia sem ser a partir dessas questões. Então, e não setorizem isso na psicologia social. Pensem que isso é um horizonte para a psicologia e não para a psicologia social. Eu acho que é um pouco da tua fala, né, Mariana? Toda psicologia é social, né? De toda forma. Né? Não existe psicologia, ainda quando não se titula assim, ela é social. Toda psicologia precisava ser social, né? Não sei se elas precisavam ser. Gente, eu vou estar encerrando a live, mas assim, eu queria agradecer muito. Vou aproveitar fazer aqui, assim, como professor, né, como estudante, eu quero assim, divulgar mesmo, né, o livro do Francisco está muito bom, o livro do Francisco, que é coautor com a Cristiana e com o Alexandre, História da Psicologia Social da Psicologia. Esse livro muito legal, muito, muito bom de ler, muito instigante, né? Quero aproveitar também e fazer, né, indicar, né, porque eles estão aqui, mas é porque é realmente muito bom, que é o livro da Mariana, que é esse livro aqui da Psicologia Favelada. Eu acho que já está aqui no meu acervo, e eu acho que tem que estar no acervo de todo mundo que quer pensar em psicologia social, esses dois livros. Além, né, é um livro um pouco mais antigo do Francisco, mas eu acho que deveria estar em qualquer curso de psicologia social, né, que é esse livro aqui do História da Psicologia, Rumos e Percursos, que é do Francisco, do Arthur e da Ana Jacó Vilela, organizaram, e assim, é um livro muito diferente desses manuais de psicologia social, que a gente também tem que ler, né, gente? Mas é um livro que eu acho que tem a nossa cara, assim, né? Para falar de história de psicologia social, trouxe um monte de gente boa também, né? Eles organizaram de uma forma ímpar, e é um livro que eu acho que é referência nacional para todos nós e muito utilizado Brasil afora. Eu encerro por aqui, queria agradecer a Deise, eu vou botar a Vanessa aqui também, queria agradecer Vanessa, muito obrigado às duas, tá, por nos ajudarem nessa live, estar fazendo acessibilidade, eu queria agradecer de coração a vocês duas, tá bom? Eu queria agradecer ao CRP pelo convite, aos meus convidados, as pessoas que eu convidei e prontamente, generosamente vieram, são essas duas pessoas maravilhosas que eu gosto tanto, tá? E a gente vai estar encerrando a nossa live por aqui, querendo dizer também, aproveitando o espaço, né, que a gente vai ter dia 15 aqui, a Baixada de novo, 15 de setembro no CRP, terça-feira, com a presença dos coletivos diversos e o coletivo Psicólogos da Baixada, tá? Então vai estar aqui também, não perca, no dia 15, terça-feira, e a Baixada aí ocupando espaço também, gente, ocupando espaço, a periferia aí, aparecendo no CRP Rio de Janeiro, e ainda bem, graças a Deus, obrigado a essa gestão e obrigado a todos que proporcionaram esse espaço. Tá bom, gente? Muito obrigado. Valeu, Francisco. Obrigado, Jorge. Obrigado a todo mundo. Beijo, Mariana.